Então, bem-vindos à aula 8 de linguagens da disciplina de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo de linguagens formais e autômatos, tá? Então, a gente fez revisão até a aula 7 de matemática básica e de matemática discreta. Agora a gente vai dar continuação com linguagens regulares, tudo bem? Então, a gente vai rever alguns assuntos de aulas passadas, depois a gente vai partir para o nosso conteúdo vendo esses tópicos que estão aqui, que vocês estão vendo, né? Então, vamos lá. Em aulas passadas, a gente viu algumas noções matemáticas, que é de conjunto e que a gente representa aqui desse modo, né? Você tem o 7, o 25 e o 57. Então, você tem abre e fecha chaves aqui, né? Tem abre chaves 7,25,57 e fecha chaves, ok? Depois a gente viu sequência, que é parecido, né? Que a gente fala até como upla também. Aqui no caso, como tem 3 elementos, então a gente chama de 3 upla, tá? Só que a gente usa com parêntese, né? Então tem uma diferença entre sequência e conjunto, tá? Então a gente coloca, abre parêntese, tem um 7, 25 e 57. E a gente tem essa diferença. Além da descrição, né, a ordem dos elementos aqui no conjunto não importa, tá? Então, se você colocar o 25 primeiro, depois o 7, você vai estar com o mesmo problema, ou com o mesmo conjunto, tá? Então, se você trocar dois elementos aí de ordem aí, você não muda o conjunto. Sequência você muda sim. Se você trocar o 7 com o 25, você vai ter diferença sim. Okay? Ou seja, vai ser uma nova sequência. Conjunto, se você repetir algum elemento, você vai ficar com o mesmo conjunto. Ou seja, se você duplicar o 7 aqui, por exemplo, nesse conjunto, ele vai continuar sendo o mesmo conjunto com 3 elementos. Você não conta elemento repetido, não. Na sequência, não. Na sequência, se você repetir algum elemento, você vai contar como um novo elemento, tá? Então, se você duplicar o 7, se fosse 7, 7, 25 e 57, você teria 4 elementos, sendo que 2 deles são 7, ok? Então, com essas noções matemáticas aqui, que é o que a gente precisa para nossa aula de hoje, né? A gente vai dar continuação, tá? Então, vamos lá ver o que são cadeias e linguagens, tá? Então, primeiro, para a gente entender o que é cadeia, a gente tem que saber o que é um alfabeto. Então, o que é um alfabeto? É um conjunto finito, tá? Então, aqui a gente vai representar basicamente por sigma, aqui é o sigma, tá? É uma letra grega. E o gama, tá? Que é o gama, aqui os dois são letras maiúsculas, tá? Então aqui você tem o sigma e você tem o gama. Então, quando você vê o sigma ou então o gama, entenda que a gente está se referindo a um conjunto finito que a gente chama de alfabeto. O que são os símbolos? Os símbolos aqui são os elementos de um alfabeto. Então, falei símbolo, entenda que é um elemento de um conjunto que a gente chama ele de alfabeto, tá? Um conjunto finito. Aí, por exemplo, né, aqui você tem o alfabeto, né? Aqui eu estou falando, aqui eu estou dizendo que é o sigma 1. Você tem o alfabeto que tem 0 e 1, tá? Então aqui para a gente dar computação, 0 e 1 são números muito recorrentes, tá? Mas no dia a dia a gente normalmente vê o nosso alfabeto normal do português, né? Então você tem o A, B, C, D até o Z, né? Ok, então aqui são dois exemplos, né, de símbolos, né, que você pode ter em um certo alfabeto. Aqui você tem o sigma 1 e você tem o sigma 2. Depois, a gente vai para a definição de cadeia, né? Então, o que é uma cadeia? É uma sequência de símbolos, tudo bem? Então, lembra que alfabeto é um conjunto, cadeia é uma sequência, então eles são diferentes, tá? Então, tem todas aquelas diferenças que a gente já viu na nossa revisão de matemática básica, tá? Então, exemplo, né? Você tem o
1,0,0. Então, você tem, abre e fecha parêntese, no começo e no final. Ok? Então, essa forma aqui é como a gente escreve normalmente uma sequência, tá? Só que aqui, eu quero que vocês entendam que quando a gente não coloca também, né? Outra forma de você escrever essa sequência aqui é você não colocando esses parênteses e essas vírgulas, ok? Que é normalmente como a gente faz aqui. Por exemplo, tá? Então a gente vai escrever, em vez de você colocar os parênteses e essas vírgulas, eu vou tirar. Aí quando tira, fica somente o 0, 1, 0, 0. Ok? Então, basicamente, você vai escrever essas cadeias, né? Essas sequências, né? De símbolos. Então, lembra, se é uma sequência de símbolos, símbolo eu sei que é um elemento de um alfabeto, ok? Então, lembra que cadeia é referente a um certo alfabeto. Então, aqui você tem o 0, 1, 0, 0. Aqui, desse alfabeto que vai de A a Z, a gente pode escrever também essa sequência aqui, ó, turma, né? Você tem o T, o U, o R, o M e o A. Lembra que eu não vou mais colocar os parênteses e as vírgulas, tá? Então, entenda que isso aqui é uma sequência. Tá claro até aqui, pessoal? Tá dando para ouvir e ver direito aí? E entender também, que é mais importante até? Não que ver e não ouvir não seja importante, porque você só consegue entender se você ver, então ouvir alguma coisa, né? Ok, então vamos dar continuação aqui. Então, a gente tem essas três definições aqui que são importantes, tá? Então vamos lá. O que é um comprimento de uma cadeia? Então lembra que uma cadeia é uma sequência de símbolos e símbolos têm a ver com um certo alfabeto, tá? Então o que é um comprimento de uma cadeia? É exatamente o tamanho da sequência, né? Então lembra que cadeia é uma sequência, tá? Então o comprimento de uma cadeia nada mais é do que o tamanho daquela sequência. E a gente denota desse jeito aqui, ó. Se você tem uma certa cadeia W, né? Então você coloca entre esses símbolos aqui, né? Essas barras aqui, né? É a barra em pé, não é aquela barra que está deitada, não, tá? Nem para um lado nem para o outro. Então você coloca entre barras que estão em pé, tá? Então, no caso aqui, dos nossos exemplos lá, né? O tamanho da cadeia que é 0, 1, 0, 0 é 4, né? Porque você tem uma sequência de tamanho 4. E turma vai ter tamanho 5, ok? Então, colocando entre barras, você está se referindo ao tamanho, tá? O que seria a cadeia vazia, né? Então, lembra que cadeia é uma sequência, né? Aqui a gente denota por esse símbolozinho aqui, epsilon. Então, quando você coloca o epsilon minúsculo, então você está se referindo à cadeia vazia. Então, lembra que cadeia é uma sequência e uma sequência ela pode não ter elementos, tá? Aqui, em outras palavras, né, uma cadeia de comprimento zero, ou seja, uma cadeia de tamanho zero, né, uma sequência de tamanho zero. Então, quando eu colocar epsilon, entenda que você tem uma sequência de tamanho zero, tá? Ou então, uma cadeia de comprimento zero. Que é um reverso de uma cadeia W. Basicamente, você pega uma cadeia, aí se você colocar em ordem inversa os símbolos dessa cadeia, você vai ter o reverso dela, tá? Ok? Então, se você tem que W, ele tem o W1, W2, W3, até o WN, tá? Então, esses W1, W2, W3 até o WN, eles são símbolos, tá? Então, o reverso, né, ou seja, o WR, você coloca o R lá no expoente maiúsculo, aí você simplesmente inverte os símbolos, ou seja, você vai do WN, aí WN-1, WN-2, você vai do N até o 1, tá? Ou seja, vai chegar um ponto que você vai estar no W2 e no W1. Aí, como exemplo, né, aí você vai ter o 1, 0,
Não, o 0, 1, 0, 0, o reverso dele, né? O reverso desse cara, aí vai ser o 0, 0, 1, 0. E o reverso da turma, né, vai ser esse daqui, né? O AMRUT. Bem, você simplesmente inverteu a ordem, tá? O primeiro agora é o último e o último ele é o primeiro. Ok? Depois, o que é subcadeia, tá? Então, dizemos que uma cadeia Z é subcadeia de uma cadeia W se Z aparece consecutivamente em Z. Não, em W, desculpa. Então, basicamente, é quando você tem um pedaço, né? Então, quando você tem quando você consegue fatiar a sua cadeia lá, aquele pedaço que você fatiou, que você pegou meio que lá, vai ser a sua subcadeia, tá? Aí, por exemplo, né? Ó, você tem que o UR, você pegar o R, é uma subcadeia de turma. Então lembra que cadeia é uma... Que turma é uma cadeia, né? E que se você for ver aqui, né? O TUR, aí você vê que o UR, ele é uma subcadeia dessa turma, tudo bem? Porque simplesmente ele aparece aqui consecutivamente, tá? O R é uma cadeia, aí como ele aparece consecutivamente em turma, então ele vai ser uma subcadeia de turma. Tá dando para acompanhar? A gente levanta a mão aí, quem tá acompanhando tudo direito aí? Quem tá entendendo tudo, levanta a mão. Ok. Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, o que é uma concatenação, professor? Basicamente é você pegar uma cadeia e colocar do lado de outra, né? Para você formar uma nova cadeia, tá? Então, se você tem uma cadeia X, aí aqui você tem o X1, X2, X3 até o XM de Maria, que são os símbolos dessa cadeia M, e outra cadeia Y, que tem o Y1, Y2 até o YN de navio, sendo os símbolos dessa cadeia Y, né? Aí você pode concatenar o X com Y ou o Y com X, tá? Então, vai dar isso daqui, ó. O X com o Y, você vai colocar o X1, X2 até o XM de Maria. Aí, logo em seguida, você coloca os símbolos do Y. Aí, no caso, seria o Y1, Y2 até o YN de navio, tá? Dá para você fazer o contrário também, né? Colocar primeiro W, não, botar primeiro o Y para depois colocar o X, tá? Então, o XY seria o quê? Você pega o X1, X2, X3 até o XN de navio, depois você coloca o Y, que seria o X1, X2 até o XM, tá? O primeiro é Y, né? Y1, Y2 até o YN, depois o X, tá? Aqui como os nossos exemplos, né? Ó, se você tem que o X é igual ao tur e o Y é igual ao ma, aí o X, Y fica turma, né? Porque você pega o tur, depois o ma. E se você pega o Y e o X depois, você vai ter o mar, depois você vai ter o tur. Então, o YX fica o mar tu. Ok? Aí, como é que fica o reverso, né? Quando você pega o X concatenado com Y e depois você pega o reverso desse camarada aqui. Como é que fica esse cara aqui? Porque quando você inverte, né? Aí o Y tem que aparecer primeiro para depois o X aparecer primeiro, né? Porque aqui vocês veem, né? Que o X, né? Ele tá primeiro do que o Y, tá? Então, quando eu pegar o reverso, aí na verdade o Y ele vai vir primeiro para depois vir o X, né? Só que aqui no caso eu tenho que inverter tudo, né? Até o Y e o X, né? Então, o reverso de X concatenado com Y é igual, né? Ao o reverso de Y, que tem que vir primeiro agora, ele era o último, né? Agora ele tem que vir invertido e tem que vir primeiro também, para depois você concatenar
o y, né, invertido. Então você pega todos os dois invertidos. Ok? Quando você quer fazer várias concatenações, tá? Você pode definir dessa forma aqui, ó. Aqui eu tô pegando uma certa cadeia X, tá? Então, quando você quer concatenar quando você quer concatenar várias vezes uma certa cadeia X, tá? Então, quando você não concatena nenhuma vez, você diz que você vai pegar o x0, tá? Então, pegou o x0, você está com o epsilon na verdade, porque você não está com nenhuma concatenação. Aí, quando essa definição aqui, ela é o que a gente chama de definição indutiva, né? Porque parece um pouco com indução, ó. Para o xn mais 1, você precisa do xn, né? Ó. Então, basicamente, o xn mais 1 é a concatenação do xn pelo x. Tudo bem? Ou seja, você está acrescentando um x a mais aqui. Aí isso aqui vai funcionar para todo n maior ou igual do que 0. Ok? Então, supondo que n é igual a 0, você vê aqui ó, que o 0 mais 1 é 1, ou seja, o x1 vai ser igual à concatenação do x0 com o x. Então, o x0 ele é epsilon. Então, isso quer dizer que você vai ficar com epsilon concatenado com x. Epsilon concatenado com x é o x sozinho, tá? Ou seja, o x1 é igual a exatamente o 1. Tá claro isso aqui, pessoal? Querem que eu coloque na lousa virtual? Deixa eu colocar aqui para ficar claro, né? O que eu falei, porque talvez não tenha ficado tão claro assim. Então, colocando aqui na nossa lousa virtual, eu vou colocar aqui a definição indutiva para vocês. Ó. x0 igual a epsilon e o xn mais 1 é igual a xn concatenado com x. Bem? Isso aqui para todo n maior ou igual do que 0. Tá? Então, se funciona para todo n maior ou igual do que 0, então funciona para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, e aí vai. Então, começando aqui, ó, com 0, né? Você tem aqui em cima diretamente, né? Aí o 1. O 1 é a concatenação do anterior, que é x0 com x. Ó, é do cara, né? O cara é igual a quem? A concatenação do anterior com o x. Tudo bem? Simplesmente isso. Então, esse cara aqui, ele é epsilon, né? Concatenado com x. Então, epsilon concatenado com x vai dar x. Bem, então, x1 é igual a x. x2 vai ser igual a quem? x2 vai ser igual a x1 concatenado com x. Quem é x1? É o x, ó. Então aqui fica x concatenado com x. O x3 vai ser quem? Vai ser a concatenação do anterior, que é x2 com x. Quem é o x ao quadrado, né? Vai ser o xx. Então fica x concatenado com x, concatenado com x. E vocês entenderam aqui qual é a ideia? Vou fazer aqui só mais uma vez, só para ter certeza. x4 é a concatenação de x3 com x. X3, ó, são esses 3x aqui, ó. Então fica x, x, x. Aí tem esse último aqui, ó. Você fica aqui, ó. Então, quem vai ser o x5 aqui? Sem precisar utilizar a indução aí. Aliás, o x4 aqui daquele jeito aqui. Como é que você definiria aqui pra mim aqui? O que é que vocês me dizem aí? E aí, pessoal? Exatamente, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então isso quer dizer que xk é igual a quem?
fosse um certo K, aí você tem 1, 2, 3, 4, 5. E se fosse o K aqui, seria o quê? XK a menos 1 vezes... mas isso vai te produzir o quê? Sem utilizar essa definição indutiva. Se você fosse escrever com palavras em vez de você falar isso aí. K menos 1 vezes X, né? Exatamente, né? Você teria o X concatenado com X. Quantas vezes? K vezes, né? Então, em outras palavras, né? É basicamente isso aqui, né? E x elevado a k é igual a x concatenado com x, k vezes, né? Então, isso aqui é uma forma indutiva, né? De você definir, mas dá para você definir assim também, ó. Bem? Então aqui, ó, dá para você definir daquela forma também, ó. X elevado a k é igual a x concatenado com x, k vezes. Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí quem tá acompanhando. Legal, né? Então vamos continuar aqui, né? Na ordem lexicográfica. O que é a ordem lexicográfica? É basicamente a ordem de cadeias, né, semelhantes ao dicionário, tá? Então lembra que lá no teu dicionário você tem palavras lá e que você pode ver como cadeias, tá? Palavra lá, tu sabe que se tu trocar a ordem de alguma letra de alguma coisa, tu vai ter uma nova palavra, tá? Então ali, de fato, vai ser uma cadeia, tá? Vai ser uma sequência. Então, exceto, né, que cadeias mais curtas precedem cadeias mais longas, ou seja, primeiro você coloca as menores para depois ir aumentando de tamanho, tá? Lá no dicionário não tem isso, né? Primeiro você coloca de uma certa letra, depois de outras letras, né? Aqui não, né? Todas as menores elas vão vir primeiro do que as que são maiores do que elas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, né? Se você tem o sigma, né? Ou seja, o seu alfabeto, né? 0 e 1, seria o sigma asterisco, né? O teu sigma asterisco é basicamente todas as cadeias que você pode ter com 0 e 1, tá? Então, como é que você coloca para mim na ordem lexicográfica? Primeiro são as cadeias que tem tamanho 0. No caso, só tem uma só, que é o epsilon, tá? Então, eu vou colocar o epsilon aqui. Aí, depois eu vou vir com todas as cadeias que tem tamanho 1. Então, todas as cadeias que tem tamanho 1. Caso é que tem um 0 sozinho e que tem um 1 sozinho, tá? Então, eu vou colocar 0, a cadeia 0, e depois a cadeia 1. Depois vão vir todas as cadeias que tem tamanho 2. Ou seja, o 0, 0, 0, 1, 1, 0. São exatamente esses 4 caras aqui, tá? Aí depois você vai pegar todas as cadeias que tem tamanho 3, ok? Então, aí você pega e segue com essa mesma ideia, tá? Depois as que tem tamanho 4 e assim você segue, né? E você vai conseguir pegar todas as cadeias aqui. Esse é infinito? Sim. Esse conjunto aqui ele é infinito, porque ele é o conjunto de todas as cadeias que eu posso formar com zeros e uns, tá? Então, ó, lembra que o sigma asterisco aqui, ele tá ligado com 0 e 1, tá? Porque o sigma aqui, ele é 0 e 1, tá? Aí quando você coloca o asterisco em cima, você está se referindo a todas as cadeias que você consegue formar com aquele alfabeto, tá? Aqui eu simplesmente coloquei na ordem lexicográfica, mas você pode colocar na ordem que você quiser, porque isso aqui simplesmente é um conjunto de cadeias, tá, Eduardo? Aliás, Eduardo não, Gustavo, né?
Ele é infinito sim, tá? Que existem infinitas cadeias que têm 0 e 1. Aqui em cima desse conjunto dá pra gente separar também, né? Do jeito que eu falei, né? Qual conjunto de cadeias que tem 0 e 1 e que são formadas por 0 que tem tamanho 0, que tem tamanho 1, que tem tamanho 2. Então dá pra você definir também, ó. Aqui eu coloquei asterisco para simbolizar todas as cadeias, né? Que você tem 0 e 1. Mas se você colocasse 0, ó, sigma 0, lembra que o teu sigma ele é de 0 e 1, tá? Quando você coloca 0, você está se referindo a todas as cadeias x, né? Tal que x ele tem tamanho 0 com esse alfabeto sigma aqui, tá? Aí o mesmo dá para você fazer, aqui no caso você só tem epsilon, né? Mas dá para você fazer também com 1 também, ó. O sigma 1 são todas as cadeias x, né? Que tem tamanho 1, né? Que tem comprimento 1 e que tem o alfabeto sigma, tá? Aqui no caso seria essas aqui que só tem o 0 e 1 sozinho, tá? Essas duas cadeias que estão aqui em cima. E o mesmo lá para o 2, né? O sigma 2 são todas as cadeias com alfabeto sigma 2 que tem comprimento 2. Ou seja, esses 4 caras que estão aqui, ó. Aí depois tem o sigma 3 e aí você continua, tá? Dá para você definir assim o que seria o sigma k, seria todas as cadeias que tem alfabeto sigma, né? E que tem comprimento k, tudo bem? Então, outra forma de você definir esse conjunto aqui, ó, o estrela, né? O sigma estrela, é exatamente colocando nessas uniões aqui, né? Então vai ser o sigma 0, união sigma 1, união sigma 2. Isso infinitamente, é claro. Tudo bem? Então, outra forma de você descrever também esse sigma estrela é x, tal que x é uma cadeia com o alfabeto sigma. Então, aqui a gente viu 3 formas de descrever esse sigma, né? Esse sigma estrela, tá? Então, quando a gente escreve ele desse jeito aqui de cima, ó, tem o epsilon, o 0, 1, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 0, 0, 0. A gente já entende, né, que aqui você vai ter todas as cadeias que tem 0 e 1 e que tem todos os comprimentos possíveis, ok? Aqui embaixo também, né, dado que você sabe o que é sigma 1, sigma 0, sigma 2 e sigma 3. Tudo bem? Então, e esse aqui eu acredito que seja o nível lá da nossa linguagem, né? Então, isso tá aqui uma cadeia, né, com alfabeto em sigma, tá? Lembrando que o sigma aqui, ele é 0 e 1 de novo, né? Eu poderia simplesmente tirar todos esses sigmas que estão aqui embaixo, né? E colocar esse conjunto que é de 0 e 1, tá? Que daria o mesmo resultado. Tá claro? Quem tá acompanhando aí, levanta a mão. Ok, tá de boas, né? Pode baixar a mão aí. Vamos lá, autômato finito, né? O que é um autômato finito, professor? Então, linguagem. O que é uma linguagem, né? Para chegar em autômatos, a gente tem que entender algumas coisas, tá? É um conjunto de cadeias. Basicamente isso. Então, lembra que o sigma asterisco que a gente acabou de ver, né, ó, o sigma asterisco, ele é um conjunto de cadeias, né? E você sabe que um conjunto de cadeias é uma linguagem. Então, o nosso sigma asterisco ele é uma linguagem. Ok? Então, basicamente isso, é um conjunto de linguagens. Aliás, é um conjunto de cadeias, tá? Uma linguagem é um conjunto de cadeias. Que é um autômato finito. Aqui a gente vai dar a noção, tá? Também é visto como máquina de estados. Que aí depois a gente vai entender direito porque é que é uma máquina de estados, tá? Então, aqui intuitivamente, né, um modelo computacional com quantidade de memória extremamente pequena, tá? Então, reside no coração de vários dispositivos eletrônicos, como relógios digitais, máquina de lavar,
pratos, né? Calculadoras, controlador de elevador. Então são assim, a gente pode ver que tem um autômato, né? Aquele robozinho, né, que faz só aquele negocinho lá, né? Tipo, o elevador você aperta lá, aí o elevador ele vem até o seu andar, depois você aperta em outro botão, ele sobe até o andar que você quer. Tudo bem? Não precisa de nenhum cálculo mirabolante, nenhum pensamento, nem nada para você fazer isso não, tá? É bem simples e básico, né? Máquina de lavar prato também, tu bota os pratos lá de um certo lado, tu aperta o botão, ela vai puxando, vai lavar o prato e sai do outro lado, né? Eu acho que isso aqui tem lá no RU, né? Não sei se... Quer dizer, não sei se vocês têm acesso para ver esse negócio, né? Ou então se tem lá no RU, ou então se é em outro canto que lava os pratos, né? Mas eu sei que lá no PC pelo menos tinha, não sei se ainda tem. Ok? Então, dentro do carro, por exemplo, né? É cheio, né? É cheio de autômato, né? Tu aperta um botão, aí o vidro sobe, né? Sei lá, tem o sensor de chuva, né? Tá lá chovendo, quando começa a gotejar alguma coisa, aí já aciona lá o para-brisa, né? Enfim, ou então tá chovendo, tu dá ré, quando tu dá ré, aí tem aquele para-brisa traseiro, né? E aí vai, né? Aqui tava lavando. Ah, tem um cara que lava. Enfim, né? Tem. Então não tem máquina lá não, né? Que vocês veem lá lavando a louça, não, né? Tudo bem, mas existe máquina de lavar pratos, tá? Então, basicamente é um autômato, né? É um robozinho, ok? Porta também tem portas automáticas, né? Você chega lá em uma loja, aí você tá chegando, aí o negócio se abre sozinho, né? Ou não sei, então você vai lá no shopping, aí você vai lavar a sua mão, aí não tem nem canto lá para você apertar, ou então para você ligar lá a sua torneira. Você simplesmente bota a mão ali embaixo lá da torneira e ela simplesmente liga sozinha, né? Ok? Ou então aquele aparelho lá de você enxugar suas mãos, né? Você bota ele lá embaixo, aí ele já faz correr vento, né? Para enxugar suas mãos, né? Então, basicamente é isso, tá? Tá claro, né? Até aqui, basicamente foi só a noção. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. CGM1, um autômato com o diagrama de estados seguinte, tá? Então, eu vou colocar aqui um autômato para vocês, tá? E eu quero que vocês olhem para ele e pensem o que é que ele está fazendo aqui intuitivamente. Aliás, o que é que significa cada um desses desenhos aqui, entendeu? Por que aqui tem 0, aqui tem 1, aqui é um Q2, Q3. Aí tem um cara que tá com dois círculos aqui em volta dele, tem esse aqui que tem uma seta. Eu queria que vocês pensassem o que é isso aqui, entendeu? O, qual o significado, o motivo para ter isso daqui. Pensa um pouquinho aí. Exatamente. Então, o que seria um estado aqui, Gustavo? Gustavo falou, talvez mudar o estado da máquina. Bem, o que seriam os seus estados aqui, então? Uma coisa bem interessante, né? Máquina de lavar roupas, né? Também.
O que seria estados aqui nesse negócio aqui? Já que você falou lá de estados, né? Os Qs, Q1, Q2, Q3, né? Seriam seus estados, né? Aí esses uns aí, 1 e 2, 0. Né? 2 não, desculpa, né? Tem 1 e 0, né? Só. Rotina, caminhos que ele pode percorrer no funcionamento. Exatamente, Andrés, é por aí. João Carlos também, exatamente, tem a ver com as entradas, né? Tipo assim, 0 e 1, sei lá, ligado e desligado, né? O negócio tá desligado, você fica lá no Q1 sem fazer nada, né? Você aperta um número, você aperta o botão, ele já liga, ele já vai pro Q2. Aí quando você segura lá esse botão, ele fica lá nesse estado Q2, soltou o botão, ele vai pro Q3, por exemplo, né? Legal, mas é exatamente isso aí. Essas são essas ideias que vocês estão tendo aí, elas estão corretas, tá? Então, aqui, né, tem um estado especial que é o Q1, né? O Q1 é o nosso estado inicial. Aqui é onde começa tudo, né? Tem que começar de um certo ponto, né? Então, Q1 aqui ele é o estado inicial porque ele tem essa seta aqui, ó, que está apontando para ele, ó. Aí o Q2 é o nosso estado de aceitação. É aqui que a gente vai dizer que vai aceitar o cara, né? Tem como ter mais números além de 0 e 1? Sim. Tem sim. E 0 e 1 aqui, né? Tem a ver com o alfabeto. Lembra lá do nosso alfabeto? Aqui tem um alfabeto 0 e 1, mas você poderia ter outros também, tá? A, B, C, D até o Z você poderia ter também. Então o Q2 ele é o nosso estado de aceitação. Por quê? Porque tem dois círculos aqui em volta dele, ó. Ou seja, você vai ler uma certa cadeia de zeros e uns, tá? Aí você vai caminhando aqui nesses estados, né? Se você parar nesse Q2, e ele tem dois círculos aqui em volta dele, então você aceita, tá? Porque ela é o estado de aceitação. Caso contrário, você vai rejeitar, ok? Então, como eu já falei, né, o 0 e 1 é o seu alfabeto, porque são essas setas aqui que você tem, né? Você tem esses números aqui que tem essas setas. Com exceção dessa aqui, que é a seta lá pro estado inicial, tá? Ok, então dado que você já tem essa ideia aqui, né? Estado inicial, estado de aceitação e alfabeto, como seria se você processasse, né, essa cadeia aqui, ó, 1101. M1, ele aceita ou ele rejeita essa cadeia aqui? O que é que você acha? Seria computar também, que né, se computar a cadeia 1101, ele aceita ou rejeita? Ele vai ele aceitar. Será que ele vai aceitar? Vamos ver aqui, ó. Então a gente vai começar nesse estado Q1 aqui, né? Aí tem que ler o símbolo 1 primeiro. Aí você vai para o Q2. Estando aqui no Q2, você tem que ler o símbolo 1 novamente. Você vai ler o símbolo 1, aí você vai do Q2 para o Q2. Ó. Olha a seta aqui que está aqui em cima do Q2. É a seta do 1, né? Então, li os dois primeiros elementos, né? Os dois primeiros símbolos são dois uns. Depois você vai ler o símbolo 0. Aí você vai do Q2, você está no Q2 e vai para o Q3. Ok? Então você vai para o Q3 porque você leu o terceiro elemento que é o 0. Depois você vai ler o símbolo 1. Aí aqui, ó, você tem essa seta aqui, ó, que você tem o 0,1. Quando você tem isso aqui, tanto faz você ler 0 ou 1, você pode caminhar em cima dela, tá? Então você vai do Q3 para o Q2. Pronto. Então já li o 1, 1, 0, 1. E terminei no Q2. Se eu terminei no Q2, o Q2 é o estado de aceitar. Logo eu vou aceitar. Tudo bem? Então você aceita essa cadeia aqui
com esse autômato aqui. E se a cadeia for essa daqui, ó, 0, 0, 1, 1, 1, 0? Vai aceitar ou vai rejeitar? Todos os estados vão ter duas setas? Sim. Aqui o Q3 ele tem uma seta sozinha, né? Só que é uma seta que vale por 2, né? Que tem o 0 e 1. Cada estado ele tem que obrigatoriamente ter uma seta saindo com cada símbolo do seu alfabeto. No caso, você tem um alfabeto que tem 0 e 1, então você tem que ter uma seta saindo para o 0 e uma seta saindo para o 1, tá? Aqui no caso o Q3 ele tem uma seta sozinha, mas essa seta ela vale por duas setas, né? Porque você tem um 0 e 1 nela. O estado de aceitação é que se você processar uma certa cadeia, se você computar uma certa cadeia e finalizar nesse estado, você diz que o autômato aceita, entendeu? Aquela cadeia. Aqui no caso, né, a gente processou o 1101 e ele acabou no 2, né, no Q2. Então, como o Q2 é o estado de aceitação, então a gente diz que o M1 ele aceita esse 1101. Ok? Ele aceita, diz que ele simplesmente aceita, né? ele aceita. É porque lembra que tem a ver com linguagens, né? Então seria uma cadeia da sua linguagem, entendeu? E se a cadeia acabar fora de um estado de aceitação? Essa cadeia aqui, ó, tem 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ela aceita ou rejeita? Ela rejeita por quê? Ela vai finalizar em qual estado? Acaba no Q3? Vamos ver aqui, ó. Eu leio. Vamos aqui, ó. Eu começo no Q1, porque é o meu estado inicial. Aí eu leio 1, 0. Eu vou continuar no Q1, tá? Depois eu vou ler outro 0. Aí eu continuo no Q1 de novo, tá? Eu sigo somente a seta, né? Depois eu vou ler 1. Aí eu já vou pro Q2. Leio outro 1. Continuo no Q2. Leio mais um 1. Continuo no Q2. Depois eu vou ler um 0. Aí eu vou do Q2 pro Q3. Aí eu finalizei aqui no Q3, tá? Então eu já li todos os símbolos aqui e finalizei no Q3. O Q3 é um estado de aceitação? Não. Então, como ele não é o estado de aceitação, a gente vai rejeitar essa cadeia, tá? Ou seja, ela não pertence, né, à nossa linguagem. Bem, então aqui ele vai aceitar cadeias de uma certa linguagem. Pode ter mais de um estado de aceitação, sim. Você pode ter vários, inclusive todos podem ser de aceitação. Agora, o que não pode é você ter vários estados iniciais. Aí não pode. Você só vai ter um sozinho, entendeu? Porque você só pode começar de um, tá? Especificamente de um. Ok. Tá claro até aqui, pessoal? Eu sei que eu tô dando a noção aqui, tá? Mas a gente vai formalizando com o tempo, tá? Vocês vão entender tudo direitinho, tá? Mas podem ir perguntando do jeito que vocês estão fazendo. Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Então vamos lá. Continuar. Então, definição, aqui seria a definição formal de autômato finito determinístico. Então, AFD, que é o nome que eu vou chamar, tá? Vocês já viram em linguagens de programação, tá? Legal, tá? É exatamente isso aí mesmo. A gente vai pegando algumas linguagens, tá? Essas aqui para autômatos, né? Elas são essas que a gente vê, né? Nesses dispositivos em pequenos, né? E são bastante úteis, né? Na verdade, né? A gente pode ver que tem vários robozinhos aí ao longo do nosso dia a dia, tá?
Então essas linguagens, né, mais simples, né, são as que a gente pode ver nesses autômatos, tá? Então vamos lá, como é que a gente define isso daqui, tá? Então, um AFD é uma 5-upla, então lembra de sequência, tá? Então, uma sequência de tamanho 5. Então, tem 5 elementos aqui que são importantes aqui pra gente, tá? Primeiro é esse Q. O que é esse Q? É um conjunto finito, é um conjunto que a gente chama de conjunto de estados, ok? Então, aquele Q1, Q2, Q3, eles formam o nosso conjunto de estados, ok? Depois tem o nosso sigma, tá? O nosso sigma é o nosso alfabeto, né? Lembra que é um conjunto finito, né? Alfabeto, né? Depois tem o nosso gama aqui, né? O nosso gama é a nossa função de transição, tudo bem? Então lembra que você está em um certo estado, aí você está lendo um certo símbolo. Então por isso que você tem o Q aqui, cartesiano sigma, tá? Então lembra que esse aqui é o produto cartesiano entre dois conjuntos, tá? Então aqui é o seu conjunto de estados e com o seu conjunto de que é o seu alfabeto, tá? Aí lembra, se você está em um certo estado, lê um certo símbolo, você vai para outro estado, tá? Então aqui seta o conjunto de estados. Então essa aqui é a nossa função de transição, ou seja, você vai fazer transições entre os seus estados, tá? Depois a gente vai para o Q0. Quem é o Q0? É o seu estado inicial, tá? Então, basicamente, ele tem que ser um elemento do seu conjunto de estados. E, por fim, você tem o F, que é o conjunto de estados finais, tá? E, basicamente, é um subconjunto do seu conjunto de estados, tá? Então, aqui você tem que o F é o conjunto de estados de aceitação. Você pode ter vários, tá? Inclusive nenhum. Aí, no caso, você não iria aceitar nada, né? Tá claro até aqui, pessoal? Levanta a mão quem conseguiu aí acompanhar aí. Tudo bem. Então, essa aqui é a definição formal de autômato finito determinístico. Então, AFD. Tá? Ok? Então, vamos aqui continuar aqui o nosso estudo. Então, o M1 é esse camarada aqui, né? Então, seguindo a definição, como que a gente pode escrever ele, né? Porque a gente fez aqui o desenho, né? Esse desenho é muito bem intuitivo, né? Lembra que a gente está usando grafos aqui, né? Então, grafos aqui direcionados, tá? Você tem aqui as arestas, né? Ligando, mas ela tem uma certa direção, né? Vai de um certo estado para outro estado específico, né? Então aqui é o que a gente chama de grafo direcionado, tá? Então, como é que a gente vai descrever aqui esse autômato M1, tá? Então, a gente vai fazer assim, né? O primeiro conjunto é o conjunto de estados. Aqui você tem o Q1, Q2, Q3, tá aqui embaixo, ó, como já tinha falado antes. O seu alfabeto vai ser 0 e 1, porque são as transições que você faz, né? Você tem 0 e 1 fazendo as suas transições. Aí você tem o gama, que basicamente é o seguinte: você está no Q1, aí você lê o 0, então você vai para o Q1, né? Você está aqui no loop, aqui dentro do Q1, tá? Mas se você está no Q1 e você lê o 1, você vai para o Q2. Tudo bem? Então, basicamente isso aqui é uma função, tá? E que a gente chama de função de transição. Então lembra que é uma função binária. Quando é uma função binária, a gente pode escrever essa função em uma tabela, tá? Como essa daqui. Ok? Então aqui é a tua função de transição na tabela. Ok? Então, ó, se você está no Q1, ó, e você lê 1, você vai para o Q1, você entra no loop, né? Se você está no Q1 e lê 1, você vai para o Q2. Ok? Tá no 1, Q1, lê 0, vai para o Q1. Eu acho que eu tinha falado 1, né? Mas é Q1, lê 0, vai para o Q1.
Tá no Q1, lê 1, aí você vai para o Q2. Ok? Então, basicamente, isso vai funcionar, né? O resto dessa tabela vai seguir essas setas aqui. Ok? Então, tá no Q2, leu 0, vai para o Q3. Tá no Q2, leu 1, continua no Q2. Q3, se você ler 0 ou 1, você vai para o Q2. Tudo bem? Então, basicamente, você pode escrever dessa forma que é a sua função de transição também, tá? Depois a gente vai para o próximo elemento, né, da nossa sincúpula lá, que é o estado inicial. Aqui no caso é o Q1, né, porque ele está com essa seta aqui. Ok? Então, aqui você tem o Q1 como seu estado inicial. E o conjunto de estados de aceitação é basicamente um conjunto unitário que só tem um Q2 porque está aqui na nossa figura. Tudo bem? Então, você pode ver um autômato desse modo aqui em cima, ó, como está aqui bonitinho aqui em cima, utilizando grafos, né? Ou então você pode descrever do jeito que está aqui embaixo também. Ok? Ah, professor, qual é o mais vantajoso? Depende da tua situação. Às vezes é melhor você escrever ele como grafo, né? Aqui, de modo geral, vai ser assim, mas vai ter algumas situações que vai ser mais interessante você escrever aqui como na sua tabela. E só com a sua tabela aqui você já consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, né, ó, cada linha aqui é referente a um estado, né? Então, Q1, Q2, Q3, eu já sei que é o conjunto de estados que eu tenho. Aí, cada coluna aqui, você tem a coluna 0 e a coluna 1, que são referentes ao seu alfabeto. Tá? Aí o preenchimento aqui da tabela tem a ver com a sua função de transição. Para você marcar o Q1 sendo o seu estado inicial, basta você colocar a seta aqui, ó, no Q1. Ó. Se você colocar uma setazinha aqui no Q1, aí você vai conseguir identificar o seu estado inicial. Para identificar os estados de aceitação, você pode colocar um asterisco, tá? Então você se você colocasse asterisco Q2, então você já saberia que o Q2 ele é um dos seus estados de aceitação somente com a sua tabela, tá? Então dá para você utilizar somente essa tabela aqui, colocando a seta para o estado inicial e isso na frente, né? Seta, aí você bota o Q1, ou então você coloca também o asterisco para dizer que é o estado de aceitação. Aqui no caso seria asterisco Q2. O asterisco primeiro, depois o Q2. Ok? Então, entenderam aqui como é que eu descrevi aqui? Levanta a mão aí para mim. Beleza, pois vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um autômato. Aliás, eu vou definir o que é linguagem de uma máquina, né? Então lembra de máquina de estados, né? Então AFD. Que é o conjunto de cadeias aceitas por M, ok? Então se você tem um certo autômato, né? A gente diz que ele aceita algumas cadeias, tá? Então essas cadeias elas fazem parte de uma linguagem que no caso é uma linguagem de máquina, tá? No caso, máquina de estados, tá? Então, denotamos por LM. Então, se você colocar o L e dentro o autômato, né? Você está se referindo ao conjunto de cadeias que são aceitas por aquele autômato M, ok? Então, a gente diz né, que M aceita, ou então reconhece o LM. Tudo bem? Então, é o seguinte, dado esse que a gente sabe que é uma linguagem de máquina agora, né? Então, eu quero que, como exemplo aqui, que você pegue esse M2 aqui, tá? Então, pega esse estado M2 aqui. A gente pode definir ele aqui, para ficar mais claro, tá? Ó. Então, essa aqui é a definição dele, tá? Basicamente, ele tem dois estados, Q1 e Q2. Ele tem alfabeto 0 e 1. Ele tem essa função de transição que pode ser facilmente vista aqui
por essa figura, tá? Ele tem o estado inicial, que é o Q1, e tem o Q2, que é o que aceita. Tudo bem? Aí eu quero saber qual é a linguagem dele, qual é o LM2 aí. Quais são as cadeias que esse cara aqui aceita. Alguém consegue me falar aí? Qual o tipo de, sei lá, padrão aí que você consegue achar aí das cadeias que esse cara aceita? Exatamente, o João Carlos, né? São todas as que terminam com 1. Se você olhar aqui, ó, para chegar no Q2, obrigatoriamente você tem que ler 1 por último. Ó. Então, se você está no Q1 e lê 1, você vai para o Q2. Se você está nele e lê 1, você vai para ele mesmo. Mas quando você lê 0, você já sai dele, entendeu? Ou seja, o último elemento lido não foi mais 1. Ok? Então, aqui basicamente é o L, né? A linguagem do M2 é igual ao W, né? Pertencente ao 01 asterisco, né? Lembra que o 01 asterisco, né? O conjunto de todas as cadeias que tem 0 e 1, tá? Ou seja, em outras palavras, né? O W é uma cadeia de 0 e 1, tal que o W termina com 1, ok? Tal que ele termina com o símbolo 1. Agora eu vou colocar outra aqui, ó, para vocês falarem também aí, ó, que é um pouco parecido, tá? É o M3, ó. O M3 é um pouco parecido, ó. Aqui é a descrição dele, ó. Ele tem 2 estados, né? Q1 e Q2, tem 0 e 1 como alfabeto, tem esse gama aqui, né? Que é essa função. Não, o gama não, acho que é delta, né? Desculpa, aqui é delta, acho que eu falei errado esse tempo todo, né? Aqui é delta, não é gama não. Aí você tem o Q1, que é o seu estado inicial, e agora eu não tenho mais o Q2 sendo o meu estado de aceitação. Agora é o Q1 também, que ele é o meu estado de aceitação. Qual é o LM3 aqui? Ou seja, qual é a linguagem que o M3 aceita? Agora todas as que terminam com 0, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Tem um pequeno detalhe aqui que é importante. Quando o meu estado inicial ele aceita, então ele aceita epsilon. Entendeu? Então o M3 aqui, ele aceita epsilon. Logo eu não posso falar que é apenas, né? Cadeias que terminam com 0, porque simplesmente o epsilon ele não termina com 0, tá? Então, o LM3 ele é igual ao W, tal que ele é uma cadeia de 0 e 1, né? Tal que ele é igual ao epsilon, ou ele termina com 0, tá? Então vocês têm que ter atenção nisso aqui também, tá? Mas tem uma outra forma de você definir que não precisa colocar epsilon, tá? Que é exatamente o oposto do M2. Lembra lá do M2, que são as cadeias que terminam com 1? Então, o oposto disso são as cadeias, né, que não terminam com 1. Tudo bem? Você vê que o epsilon ele não termina com 1. Se o epsilon não termina com 1, então ele está nesse conjunto aqui também. Tá claro, pessoal? Legal, né? Beleza? Todo mundo acompanhou? Levanta a mão aí quem está acompanhando. E... Então vamos lá continuar aqui. Agora eu quero que você fale desse M4 aqui, ó. Esse autômato aqui. Quais são as cadeias que esse cara aqui aceita?
O Van Gleidson quer falar? Pode falar. Não, né? Ah, não. Baixou a mão. Bem. Não, tudo bem. Agora esse aqui tá um pouquinho mais complicado, pessoal. Ah, não. O que é que esse cara aceita, né? Pode pensar aí. As que aceita as que começam e terminam com A. Ok, mas aí. Ou B. Como assim? Começa e termina com A ou B? Aí seria qualquer cadeia que tem A e B? Ah, entendi. Entendi. É, porque tem outro lado aqui, né? Ó. Aí é meio que simétrico, né? Então, é exatamente isso, né? Então, o LM4 é o conjunto de cadeias que tem A e B, né? E começam e terminam com o mesmo símbolo. Ou seja, começou com A, termina com A. Começou com B, termina com B. Mas aqui, ó, se você pegar esse pedaço aqui, ó, que tá aqui, ó, ele vai ser semelhante, né, àquele que tem 0 e 1, né, que só termina com um certo cara, né, ó. Então aqui, ó, para esse estado de aceitação aqui, ó, você vê que ele vai aceitar os caras que terminam com A. Por quê? Porque para chegar até nele, você só tem transições que estão lendo A, né, ó. E se for B, ele já desce, né, ó. Ok. E claro, né, ele tem que começar com A, ó. Ele parte lá do inicial e desce para esse lado esquerdo, lendo A. Tudo bem? Ou seja, ele tem que ler A. E tem que terminar lendo A também, porque qualquer transição que aceita depois que ele lê A tem que ser A também, né? Ele tem que terminar lendo A. Aí o B aqui, ó, é a mesma ideia, né? Ó. Se você for pro lado do B, se você iniciar lendo B, você só consegue aceitar nesse estado aqui, ó, que só tem transições que chegam lendo B. Ok? É o que o Isaac aqui falou, ok? Exatamente, tá? Então começa e termina com o mesmo símbolo. Ok, pessoal. Então hoje a gente iniciou nosso estudo de autômatos. Alguma dúvida até agora? Levanta a mão quem está conseguindo acompanhar. Legal, tudo de boas, né? Então, ok. Então hoje a gente iniciou nosso estudo de autômatos. Basicamente, eu segui lá o CIPSA, tá? Essa outra referência aqui se você quiser aprender como é que desenha autômatos usando LaTeX, tá? Então, eu estou fazendo LaTeX aqui. Então, fica aí para você que é curioso. Ok? Então, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá, gente? Até a próxima aula.